Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais eu coloco a minha vida diante do Senhor e suplico, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque capacidade humana alguma eu tenho para proclamar a Tua palavra, é somente o Teu Espírito Santo, através da minha vida, que me concede essa capacidade. Por isso eu te peço uma vez mais, me use, apesar da minha vida, apesar da minha humanidade, apesar da minha carne, usa-me, Senhor, te suplico, e que a Tua igreja venha ser edificada nesta noite através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Está acontecendo aqui uma novidade. Constantemente eu prego sobre a volta de Cristo, e é a primeira vez que eu vou pregar sobre a volta de Cristo. A igreja está com uma quantidade razoável de pessoas. Há algum tempo eu estava observando isso. Todas as vezes que eu vinha pregar sobre a volta de Cristo, acontecia alguma coisa e 8, 10, 11 pessoas no máximo se fazia presente. E hoje, graças a Deus, aconteceu algo diferente. A igreja razoavelmente está com a quantidade quase que total dos membros, e eu vou estar pregando sobre a volta do Senhor Jesus, e como eu disse, dessa vez com uma quantidade razoável de pessoas. Que bom! 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém? Meus irmãos, essa revelação do apóstolo Paulo a respeito desse grande dia, quando Jesus Cristo irá surgir nas nuvens, e eu acredito que todos aqui creem nessa revelação. Jesus Cristo está voltando, e Ele surgirá, e todo olho o verá, não somente nós que acreditamos nele, mas inclusive e principalmente aqueles que não creem. E quanto lamento terá naquele dia, quantas lágrimas serão derramadas naquele dia, porque muitos não aproveitaram a oportunidade de entregar a vida para o Senhor Jesus. A igreja verá, mas também o mundo inteiro que rejeitou Jesus também enxergará, porque todo olho verá Jesus Cristo surgir nas nuvens. Mas esse texto aqui do apóstolo Paulo, nós encontramos aqui duas categorias de pessoas que terão um encontro com o Senhor Jesus: mortos e vivos. O apóstolo Paulo, de forma muito simples, ele traz essa revelação. Os mortos e os vivos subirão de igual maneira ao encontro do Senhor Jesus. Primeiro, os mortos, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados já em corpo de glória e subirão ao encontro do Senhor Jesus. E depois nós, os que ficarmos, também seremos arrebatados ao encontro dele. Mas são essas duas categorias de pessoas, mortos e vivos. A Bíblia não fala rico e pobre, mortos e vivos. A Bíblia não fala gordo e magro, mortos e vivos. Preto, branco, amarelo, azul. Não, mortos e vivos. Essas duas categorias de pessoas. Diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas também não. Mortos e vivos. Paulo é bem simples e taxativo nessa revelação. E muito menos uma igreja específica. Infelizmente, algumas igrejas nesse mundo acreditam que elas detêm a exclusividade da salvação. Somente eles serão salvos. Infelizmente, algumas igrejas assim acreditam, e ai de nós se não pertencemos à igreja deles. Mas aqui não está falando placa de igreja, está falando mortos e vivos.
E, meus irmãos, é evidente que o apóstolo Paulo está sendo direto no que diz respeito ao estado biológico. Acontecerá algo assombroso. Se fosse hoje, seria assombroso, mas diante daquela visão gloriosa, para nós em espírito não será assombroso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, que aquelas pessoas que morreram surgirão uma vez mais. Elas serão ressuscitadas já em corpo de glória e subirão ao encontro do Senhor Jesus. E nós ficaremos esperando. Nós ficaremos esperando a nossa vez, depois que eles se encontrarem com Jesus, será a nossa vez os vivos. Paulo está falando de vida biológica. Mas aqui eu quero trazer uma revelação, não apenas no que diz respeito, meus irmãos, à biologia, ao estado do nosso corpo, de estar respirando, de estar com o coração batendo. Mas antes disso, eu preciso ressaltar o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que diz: felizes os mortos no Senhor. Felizes aqueles que morrem na presença de Deus. Eu lembro que no velório do pastor João, eu recitei esse versículo. Por quê? Porque a família estava enlutada, e sim, com toda a razão de estar enlutada. Mas eu cheguei perto do caixão daquele homem e disse: ó, ele está feliz. Ele está alegre. Porque a palavra de Deus diz: felizes os que morrem no Senhor. A gente se desespera, a gente sofre. Eu quero ir junto com ele, me deixe com ele. Eu duvido saber o caixão, entra então, eu duvido que vai. Dá um desespero, eu já cansei de ver de velório. Eu quero ir junto. Duvido, é só abrir o caixão para ver se entra junto. Não entra não, ninguém quer ir. Mas ali naquela emoção, naquele luto, o desespero vem, a pessoa diz isso. Mas, meus irmãos, felizes e bem-aventurados são aqueles, homens e mulheres, que morrem com Jesus ali no coração, firmados na presença do Senhor Jesus. Por mais que haja tristeza, por mais que haja luto, mas pode ter certeza, o espírito daquela pessoa regozijante está. É por isso que diante do túmulo de Lázaro, havia luto ali também naquela situação. Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele está falando da vida eterna. Meus irmãos, a morte não existe. A morte não existe. O nosso corpo vai mirrar. O nosso corpo um dia irá parar de funcionar. Isso biologicamente. Mas espiritualmente a morte não existe. Porque Jesus Cristo ali na cruz venceu a morte. Eu estou falando da morte eterna, da condenação eterna no inferno. Essa morte não aflige mais quem recebeu Jesus como Salvador. Por mais que o nosso corpo irá sim se acabar, mas o nosso espírito viverá eternamente, porque Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo, meus irmãos, venceu a morte. Mas aqui eu quero trazer a revelação do apóstolo Paulo, meus irmãos, no sentido da nossa carne. No sentido das fraquezas da nossa carne, no sentido do nosso ser humano. Paulo diz que aqueles que irão subir ao encontro de Jesus, primeiro serão os mortos e depois os vivos. E aqui eu quero trazer a seguinte aplicação: estamos mortos para o pecado? Será que de fato estamos mortos para as coisas desse mundo? Para que no dia que Jesus Cristo surgir nos ares, não haver nenhum peso, não haver nenhuma opressão na nossa alma que irá nos impedir de subir aos céus? Antigamente eu lembro que existia uma piada muito sem graça dentro da igreja a respeito dos irmãos ou das irmãs acima do peso. E a piada é: ó, se você não emagrecer, você não vai ser arrebatado não, você vai estar muito pesado. Coisa sem sentido, porque o arrebatamento não é físico, não é carnal, é espiritual. O nosso corpo será transformado em corpo de glória. Porque se for assim, os magos estão mais ou menos enrolados, né? Porque no meio do caminho pode bater o vento, ó, e soprar a pessoa para longe. Mas é espiritual. Mas, meus irmãos, eu quero trazer essa aplicação. A aplicação aqui é a respeito da nossa carne. Será que a nossa carne está de fato morta para o pecado? Será que de fato nós estamos vivendo para Deus? Porque no dia da volta de Jesus Cristo, meus irmãos, somente os mortos para o pecado e somente aqueles que estão vivos na presença de Deus, acredite, serão arrebatados. Precisamos viver uma vida tendo esse entendimento que é necessário morrer para viver.
E presta atenção no que eu disse: morrer para viver. Precisamos morrer dia após dia, precisamos mortificar a nossa carne dia após dia, para no dia da volta de Jesus nos encontrarmos dentro aqui desse critério: mortos para o pecado e vivos para Deus, aptos, capacitados para sermos arrebatados para junto do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo igualmente diz: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E lá em Tessalonicenses ele volta a falar sobre mortos e vivos. E aqui ele fala: é necessário que vocês estejam mortos para o pecado e vivos para Deus. Meus irmãos, não tem como estar morto para o pecado se não estiver vivendo uma vida na presença de Deus. É suicídio você tentar vencer o pecado sem estar com a sua vida na presença do Senhor. É impossível. Eu vou ficar sem pecar, eu vou conseguir. Se não for diante do Senhor, se não for gravando a sua vida na presença de Deus, o pecado vai te descer a porrada. E entenda, eu estou falando de pecado, eu não estou falando de Satanás. Tem pessoas que associam o pecado a Satanás. Entenda, pecado é uma coisa, Satanás é outra. O pecado é do ser humano, o pecado é da nossa carne. O Satanás me fez pecar, deixa de ser mentiroso. Satanás não faz ninguém pecar não, meus irmãos, somos nós. É do nosso coração. É do nosso coração que procede toda a maldade, todo o pecado. Satanás, ele se aproveita do nosso pecado. Mas Satanás não faz ninguém pecar. Disso, esse infeliz é inocente. Nós que somos culpados. Mas o apóstolo Paulo nos orienta: temos que mortificar. Temos que matar, meus irmãos, a nossa carne, enquanto aguardamos com paciência e fé a volta do Senhor Jesus, nosso Salvador. Precisamos morrer para viver. Morrer para o pecado e viver para Deus. E perceba que o viver para Deus, como Paulo aqui acabou de citar, vem depois do morrer para o pecado. Não tem como viver uma vida na presença de Deus sem morrer para o pecado. Por mais que você tente, por mais que você disfarce, por mais que você tente ludibriar a sua própria vida, porque Deus não, Deus ninguém ludibria, Deus ninguém engana. É impossível viver uma vida para Deus sem primeiro mortificar o pecado. Porém, o contrário também é verdadeiro. É impossível morrer para o pecado sem estar com a vida na presença de Deus. É totalmente impossível. Mas, pastor, o que eu faço para morrer para algo que está aqui? Essa é uma pergunta complicada. Como morrer para algo tão forte, meus irmãos? O pecado é forte. O pecado é forte. Meus irmãos, vocês sabiam que o pecado tem mais força do que o diabo? Sabe por que eu digo isso? Usando o nome de Jesus, nós podemos expulsar Satanás e seus demônios. Agora, tente expulsar um pecado usando o nome de Jesus. Você não vai conseguir. E não é porque o nome de Jesus não tem poder. É porque o pecado tem que ser abandonado e não repreendido. O pecado tem que ser abandonado. Podemos usar o nome de Jesus com autoridade para orar por um enfermo, para interceder por uma vida que está nas trevas. Podemos usar o nome de Jesus para repreender Satanás e seus demônios, mas não ouça usar o nome de Jesus em vão, não. Contra o pecado, não adianta fazer a seguinte oração: eu repreendo a pornografia. Vai continuar, é você que tem que abandonar. Eu repreendo a ira em nome de Jesus, é você que tem que abandonar a ira. O pecado deve ser abandonado e não repreendido. Isso é possível, meus irmãos, abandonarmos o pecado, cravando a nossa vida na presença do Senhor. Os desejos carnais, meus irmãos, estão aqui. Estão aqui. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o que aconteceu foi algo espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, não nascendo asas nas nossas costas, nos tornando anjos, não, continuamos a mesma porcaria, a mesma carne. Depois que nós aceitamos Jesus, essa carne continua sendo carne. A mudança interna, a mudança espiritual, mas a nossa carne continua a mesma. E muitos são os que não compreendem isso e se acham super poderosos.
arriscando a própria vida, acreditando que estão cheios de Deus, mas tão cheios de Deus que eu posso me aproximar. Eu posso ir em um bar e sentar na mesa de um bar com os meus amigos, tomando só um copo de refrigerante, não tem problema não. Eu sou cheio de Deus. Tá não. Você está sendo semeado pouco a pouco. E sem contar o escândalo que é alguém passar em frente daquele bar e te ver. Meus irmãos, a nossa carne, meus irmãos, é forte. É forte para o pecado, é forte para desobedecer a Deus. E só existe um caminho para a carne, que é mortificá-la. Mas antes é necessário entendermos algo. Somente pelo Espírito Santo. É somente, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus que teremos a capacidade e a sabedoria de como abandonar o pecado e eventualmente morrer para o pecado. Sem o Espírito Santo não tem como. Sem o Espírito Santo é impossível abandonar o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13. O apóstolo Paulo também diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo da carne, certamente vocês viverão. É pelo Espírito Santo. Você tem que gravar sua vida de tal forma no Espírito Santo que não haverá outra escolha para a sua carne senão se submeter ao Espírito Santo de Deus. É somente pelo Espírito que teremos capacidade de mortificar a carne. Ah, pastor, e como eu faço? Então eu vou procurar alguém para colocar a mão na minha cabeça e dizer: receba o Espírito Santo. Meus irmãos, embora seja bíblico a imposição de mãos para receber o Espírito Santo, pense em algo que se tornou banalizado dentro da igreja. O infeliz não ora, o infeliz não lê a Bíblia, o infeliz não jejua. Ah, mas eu vou lá naquele pastor avivado que ele vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Se um dia um desses me procurar, eu vou dar um tapa na cabeça. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, significa orar. Significa você mesmo buscar. Paremos de pegar carona na fé dos outros. Houve um tempo que isso estava uma febre no Brasil, gente andando para um lado e para o outro, de igreja em igreja. É paletó de fogo, é sapato de fogo, é pastor tal, é pastor tal, é pastor tal, e um mais miraculoso do que o outro. E as pessoas não paravam quietas, e a maioria delas hoje desviadas. Porque ovelha de todo mundo é ovelha de ninguém. Ovelha de todo mundo é ovelha de ninguém. E graças a Deus que está diminuindo, as pessoas não têm entendimento. Não é a pessoa, não é o lugar, é o Espírito Santo de Deus que deve ser buscado. E, em primeiro lugar, aquela pessoa em seu particular precisa buscar a presença de Deus. E é a partir daí, meus irmãos, quando nós decidimos buscar a presença de Deus, que o Espírito Santo vem sobre nós. E a primeira ação, o primeiro resultado, meus irmãos, é a carne ser mortificada. Dias atrás, o Léo perguntou para mim: pastor, o que acontece com alguém que ora muito? Eu não sei se era a resposta que ele queria ouvir, mas eu disse: Léo, o pecado é mortificado. A carne vai morrer. Os desejos carnais irão desaparecer. Porque tem muitos irmãos que oram querendo poder, querendo a unção do Espírito Santo para fazer isso, para fazer aquilo, e continua com a vida na merda, continua com a vida na lama, sem entender que a primeira ação do Espírito Santo no meu e no seu coração é nos convencer do pecado. É fazer com que reconheçamos os nossos erros, é nos ensinar a mortificar a carne, a nos afastar de tudo aquilo que pode nos levar, meus irmãos, para o abismo, é fugir da aparência do mal. Se Jennifer estivesse aqui agora, ela ia ficar orgulhosa com o que eu vou dizer aqui. Olha que testemunho poderoso. Olha só o que eu vou contar, meus irmãos, é poderoso o testemunho que eu vou contar aqui. Dias atrás, por volta de umas 5h30 da manhã, saí de casa para vir orar na igreja. E quando eu cheguei ali, já no início da ladeira aqui da Joaquim Nabuco, ali, né, já na altura dessa rua aqui de trás, quando eu olhei para cima, duas mulheres com roupa de academia. Justa, a roupa estava quase entrando na pele, de tão apertada que estava. A mais ou menos uns 50 metros assim distante de mim.
Meus irmãos, na hora o Espírito Santo me impulsionou a fazer o quê? A dobrar à direita. Eu já estava praticamente ali naquela rua, então eu dobrei aqui, saí aqui na rua do irmão Novo, do irmão Simvaldo, e saí aqui na igreja. Mas eu evitei caminhar atrás daquelas mulheres. Eu evitei, porque elas estavam com uma roupa extremamente sensual. E graças a Deus que o Espírito Santo me tocou já na esquina, que eu curvei para cá. É porque eu sou santo? Não, é porque eu sou miserável, necessitado da graça de Deus. Ah, pastor, mas eu não sinto nada não. E esses que dizem isso são os primeiros a pecar. Esses que falam que não tem problema com isso, que não tem problema com aquilo, são os primeiros. E às vezes é Deus que permite para derrubar o orgulho. E eu sou muito preocupado com isso, meus irmãos. Por quê? Porque se eu continuasse no mesmo rumo, duas coisas poderiam acontecer. Ou eu poderia olhar para o corpo daquelas mulheres, ou alguém poderia passar, eu não estou olhando para elas, mas na mente da pessoa, o pastor Nino é esperto, ó, andando atrás das mulheres só para ver o corpo delas. Eu sou muito preocupado com isso também, na questão do testemunho. Mas aí isso é fugir, meus irmãos, da aparência do mal. Não esperem um anjo descer do céu para impedir vocês de pecarem, não. É vocês que têm que ser obedientes ao Espírito Santo. Não existe pecador inocente. Ah, eu pequei e não sabia. Você tem 2 anos de idade? Você tem 3 anos de idade? Não existe pecador inocente não, meus irmãos. Todos nós pecamos de consciência. Nós sabemos que é pecado. E por que nós pecamos? Porque a porcaria do pecado é prazeroso. É outra mentira que existe por aí, dizendo que o pecado não é prazeroso. É prazeroso, tanto é que nesse exato momento milhões e milhões de pessoas estão no pecado. Infelizmente o pecado é prazeroso. Aí que está o engano, aí que está o laço. Prazeroso a nossa carne, mas miserável a nossa alma. Portanto, meus irmãos, é pelo Espírito Santo. Só é possível fugir do pecado se nós corrermos para Deus. E nós só teremos capacidade de corrermos para Deus vivendo uma vida no Espírito Santo, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de comunhão, vivendo uma vida de entrega diária. Vou compartilhar aqui para que essa pessoa se fortaleça cada vez mais. Mas a Jaqueline tem testemunhado, eu creio que é verdade, que diariamente ela está orando 50 minutos por dia. Glória a Deus! Continue assim. E que cada um de nós aqui venha seguir esse exemplo, meus irmãos. E ainda é pouco. Temos 24 horas. Orar apenas 50 minutos ou 60 minutos é pouco, diante das fraquezas da nossa carne, diante da debilidade da nossa natureza humana, meus irmãos. Quanto mais orarmos, melhor. Não é Deus que precisa das nossas orações, acredite nisso. Sem as nossas orações, Deus criou céus e terra e tudo que nós enxergamos. Não tinha ninguém ali orando: oh Deus, em nome de Jesus, cria o sol. Não tinha ninguém não. Deus não precisa das nossas orações. Somos nós que somos necessitados, somos nós que somos carentes. Porque os passos que nos levam até Deus no caminho de fé, meus irmãos, é a oração. E eu preciso insistir, porque existe um hábito também no nosso meio de ficarmos dependentes de oração dos outros. Vamos parar com isso. Podemos sim orar um pelos outros? Podemos. Você pode pedir oração? Sim, você pode. Mas coloque esse joelho no chão e vá orar também. Vá clamar, vai buscar a presença de Deus. Não sabe orar, é verdade. A Bíblia fala que ninguém sabe orar, mas o Espírito Santo nos ajuda nesta fraqueza. Meus irmãos, não tem como ser crente e não orar não, meus irmãos. Os adeptos das outras religiões, eles passam tempo em tempo praticando aquilo que é comum dentro da religião. Hoje o filho do irmão Simvaldo mostrou para a gente um texto católico que ele encontrou na rua. Todo mundo aqui conhece o texto, né? Aquele cordão cheio de bolinhas, várias bolinhas, Ave Maria, bolinhas maiores, o Pai Nosso. Pode ter certeza, as pessoas, os católicos, eles ficam ali 30, talvez até 40 minutos ali, ó, bolinha por bolinha. Por quê? Porque eles são católicos e eles estão sendo fiéis à crença deles.
E nós não somos fiéis à nossa crença não, porque se nós fôssemos fiéis, nós orávamos mais do que nós oramos. Nós iríamos jejuar ao menos uma vez por mês. Nós iríamos nos esforçar para não faltar um culto. Vocês sabiam que para o católico é pecado mortal faltar uma missa? Sabia disso? Se um católico faltar uma missa, ele só pode participar ali da ceia, né? Eu não sei como se chama ali na igreja católica, da hóstia, né? Do sacramento ali. Ele só pode voltar a participar se confessar a um padre, se procurar um padre e confessar: padre, eu faltei uma missa, eu sou pecador. E nós faltamos culto como se estivesse faltando uma coisa qualquer. Não pode não, meus irmãos, faltou um culto, sinta dor. Ai meu Deus, eu não fui no culto hoje. Sim, aconteceu alguma coisa, acontece às vezes. Mas não falte culto por coisa boa, não. Vou dizer que é um pecado mortal? Não. Mas que você está enfraquecendo na fé, está. Pastor Antônio Francisco pregava e falava: cada crente que perde um culto, ele perde um grande bênção. Com certeza. Com certeza. Meus irmãos, essa é da palavra. Essa é da palavra. Mais uma vez, com uma certa dificuldade, eu estou pregando aqui que a garganta está coçando. Tomei um chá de gengibre durante o louvor aqui de dízimos da oferta, mas já estava gelado, não deu para fazer o efeito. Mas eu vou encerrar por aqui porque eu acredito que a palavra por si só, lida ali na Bíblia, já seria bastante, mas guarde no coração. Vamos mortificar a carne, vamos abandonar o pecado, vamos fugir da aparência do mal, e só existe uma forma, que é pelo Espírito Santo de Deus. Repito, pecado não se repreende no nome de Jesus. Pecado deve ser abandonado. Pecado deve ser rejeitado. E aos irmãos que são membros dessa igreja, se estiverem tendo fraqueza, dificuldade, pecado repetitivo, vocês não conseguem abandonar aquele pecado miserável. O apóstolo Paulo fala que cada um de nós temos um pecado que nos persegue. Cada um de vocês aqui são perseguidos por um pecado específico. Eu não sei qual é, e nem quero saber. Mas pode ter certeza, cada um de nós aqui temos um pecado específico que nos persegue, parecendo aqueles cachorros vira-lata que corre atrás do motoqueiro. Cada um de nós tem esse pecado, e somente o Espírito Santo para nos ajudar a fugir do pecado. Ah, pastor, não é para mim enfrentar o pecado? Não tente enfrentar o pecado, você vai se lascar. Satanás nós podemos enfrentar, os demônios nós podemos enfrentar no nome de Jesus. Não tente enfrentar o seu pecado não, que você vai perder. Não tente bater de frente com o seu pecado. É virar as costas e correr para Deus. E só o Espírito Santo pode nos conceder essa graça. Amém?